E é para repercutir esses dados de atividade dos Estados Unidos que eu converso agora com o João Tonello, que é analista de investimento da Nomos. Seja muito bem-vindo por aqui, João. Antes de mais nada, muito boa tarde aí para você. Boa tarde, um prazer. João, vamos lá, né? A gente tem o S&P Global apontando preços mais altos, impulsionados muito também pela questão da tarifa de importação. E isso acaba reduzindo, obviamente, demanda. O que isso representa nesse momento que a gente ainda tem de tarifaço? Como trazer uma leitura mais precisa em relação dessas tarifas de impacto nessa indústria americana, de acordo com esses dados que foram divulgados? São preocupantes ainda esses efeitos? Eu acredito que sim. Quando a gente encontra um cenário de tarifas, a gente sempre tem barreiras, né, que acabam atrapalhando, sim, impactando negativamente a economia norte-americana. Mas o que chama bastante atenção, né, estava comentando aqui justamente esse discurso do John Williams, né, teve uma mudança muito grande em relação à perspectiva de corte de juros, né, e essa mudança de perspectiva de corte de juros que tem dado muito preço à bolsa propriamente dito nesse momento. Então, o foco nesse momento é que, pela primeira vez, praticamente no ano, a gente teve uma semana em que era 44% previsto o corte de juros, caiu para 39% e agora, 9h30 da manhã, como você bem estava citando agora o discurso do John Williams, que foi agora 9h30 da manhã, isso inverteu para 73%, né? Então, eu acredito que a Bolsa, nesse momento, está precificando muito essa situação, colocando ali um mercado um pouco mais pesado, um mercado um pouco mais volátil, que nesse momento divide muito essa questão de opinião de analistas por aí. Chamou a atenção também um aumento recorde de estoque de produtos não vendidos, João. Na prática, o que esse acúmulo significa nesse momento para a produção das fábricas nos próximos meses? Perfeito. Aconteceu isso inclusive em Nvidia, né? Nvidia estava fazendo análise de resultados e também aconteceu esse acúmulo de estoque. Para eles, seria justamente, algumas empresas estão dizendo que é para guardar estoque para conseguir suprir uma demanda futura um pouco maior. Mas realmente, demanda me parece diminuir um pouco nos Estados Unidos. Acho que aquela sensação de menos vendas começa a ser mais comum nos Estados Unidos e preocupa um pouco, sim, o consumo dentro do país que vem teoricamente desacelerando. Só pegar o gancho que você já me falou sobre essa questão de aumento de estoque da Nvidia e demanda, João, porque vem repercutindo muito essa questão do resultado de ontem para hoje. A gente está vendo agora a NASA, que aqui inclusive caindo já e ampliando perdas. Ontem a gente teve um tombo no final do dia, todo aquele otimismo que a gente viu logo no início da manhã, no after, quando saiu o resultado, foi por água abaixo. Tem compasso, então tem sentido essa preocupação? Ou seja, os números da Nvidia são muito bons, existe uma expectativa de investimento ainda muito boa, mas eles estariam investindo muito para aumentar estoque? Ou seja, o que explicaria isso, João? Olha, é interessantíssima a pergunta, porque de ontem para hoje a gente teve três flips na bolsa, né? A gente teve, primeiro, o resultado de Nvidia ele foi muito robusto. Ele trouxe um próximo trimestre com um aumento, né? Diferente do que o Michael Burry estava prevendo, tá? Então, a Nvidia, inclusive, dentro do balanço delas, eles comentaram uma parte de tecnologia deles que chama Cura, que eles têm uma tecnologia para utilizar por mais tempo esse chip, que é justamente um ataque direto à teoria do Michael Burry, dizendo: olha, nossos chips têm mais de 6 anos de durabilidade. A gente não tem essa visão de que estamos perdendo demanda. Pelo contrário, a gente não consegue imprimir quantos chips a gente precisa. Tudo isso foi colocado no fechamento de Nvidia. Então, a Nvidia trouxe um resultado muito robusto, tanto que ela abriu com um gap de alta de mais de 5%. Só que junto com isso veio o payroll, e o payroll veio acelerando muito. No último discurso do Jeremy Powell, a gente viu um Powell extremamente cauteloso. E ele usou a seguinte metáfora: se a gente tiver um nevoeiro enquanto a gente está dirigindo, a gente desacelera o ritmo de cortes. E esse payroll, ele veio forte, a criação de vagas de emprego foi mais forte, dando robustez, dando argumentos para que não houvesse a diminuição de juros. Tanto que diminuiu bastante essa chance de corte de juros, que era de 60%, foi para 39%. Então aí a bolsa justamente inverteu no resultado do payroll, que estava otimista com o resultado da Nvidia. Aí depois disso, veio agora de manhã, 9h30 da manhã, no PMI, e o John Williams, como você bem citou agora há pouco, dizendo: olha, ainda há espaço de cortes no curto prazo. E essa frase fez o S&P sair de uma movimentação de queda para um repique forte, Uhum. marcando renovação de máximas do dia, e ainda assim
a bolsa ficou em dúvida agora. Só que o corte, que antes estava 39% por causa do payroll, voltou a ser alto de novo para 73%. Então a gente está numa situação de completa indecisão, uma coisa que vai e volta, esse sentimento de corte ou não corte. Então, há um mês era 98% que ia cortar, há uma semana, quando estava vindo o resultado de NVIDIA, 44%, quando saiu o payroll diminuiu para 43%, porque sabiam que não ia cortar, Uhum. e agora com o John Williams subiu de novo. Então, realmente está uma situação muito confusa, analistas completamente divididos em opinião para onde que a bolsa vai andar. Então, E, por isso, todo esse sentimento de cautela. e essa coisa da falta da previsibilidade é o que pesa bastante, a gente sabe bem disso, né, João? Bom, voltando um pouco aqui para Perfeito. o payroll, a gente teve o S&P Global fazendo uma observação importante, né? A Chris Williamson, ele fez um alerta sobre os estoques elevados, de uma forma que isso pode acabar contagiando, inclusive, outros setores, reduzindo o ritmo da economia. Esse risco já aparece no radar do mercado financeiro? Então, sim, sempre que a gente vê setores que têm aumentado um pouco essa questão de estoque, a gente vê uma demanda diminuindo. Então, a gente sempre tenta rastrear quais são os pontos específicos, né, que a gente consegue tentar iscar uma diminuição da atividade econômica. E a gente vê isso acontecendo nos Estados Unidos. Então, sim, é um ponto específico que chama bastante atenção para a gente. Geralmente a indústria é a mais prejudicada. Então, o PMI industrial é justamente o ponto ali que chama atenção para essa questão de gatilho, para a gente entender um pouco mais da desaceleração econômica do país. João, então vamos lá. A gente tem aumento de estoque, subíndice de novos pedidos caindo de 54 para 51,3. E aí eu quero entender se do teu ponto de vista, a gente pode dizer que isso indica um enfraquecimento de demanda apenas, ou se a gente já pode falar de perda de tração da economia americana, ou seria muito cedo para falar sobre isso? Então, é um pouco cedo para a gente falar, porque a economia americana ela costuma surpreender, né? A gente viu payrolls que se mostraram negativos, né, quando a gente tirava o setor de hospital de dentro do número específico de criação de empregos, e aí depois vinham payrolls muito fortes, como aconteceu agora com esse último, que já foi um payroll que veio melhor do que aquele desespero do último corte de juros da economia. Então, nesse momento, eu ainda não acredito nessa perda de tração significativa de uma crise norte-americana, de uma recessão propriamente dito. Eu ainda acredito numa economia mais resiliente, mas sim, com um pouco mais de cautela. Mas eu acredito que o Powell ali, apesar dele não ser o cara mais rápido nos cortes de juros, ele está ali tomando muito cuidado para que a economia venha a conseguir desenvolver de forma tranquila. E a gente também tem, querendo ou não, o presidente Trump ele é um cara que é muito pró-mercado. Então ele é muito a favor de cortes imediatos, etc. E acredito que essa gestão traga uma ajuda ali para a economia desenvolver como um todo de forma mais rápida. Agora, é extremamente imprevisível. São tarifas que começam a funcionar agora, são retiradas, como a do café, que entrou a tarifa do café e já foi retirada em menos de 30 dias depois. Então, existe uma imprevisibilidade muito grande. Mas não aposto ainda em uma movimentação de perda de tração forte dos Estados Unidos. Ainda acredito numa resiliência norte-americana. João, bom, enquanto isso, a gente tem setor comum de serviço compensando um pouco dessa desaceleração industrial, né? Foi o que levou, inclusive, o PMI composto a 54,8. Até quando os serviços conseguem sustentar o crescimento dos Estados Unidos sozinho? Ó, a gente espera que por muito tempo, porque o serviço ele é mais de 70% da economia norte-americana. Então, mesmo nesse momento com uma desaceleração assim que estava acontecendo no setor industrial, serviços vêm sustentando, né? Então, por um lado, isso é muito interessante para a economia norte-americana como um todo, porque ela é muito representativa ali dentro. Então, a gente espera realmente que os serviços continuem robustos por mais tempo, mas que essa questão de emprego propriamente dito, a gente tem que dar uma analisada com muita cautela. Então, a gente tem que ter ali uma gestão de juros para garantir o duplo mandato do Powell, né? Justamente a questão de inflação e pleno emprego. Mas acredito que o serviço ainda esteja extremamente robusto nos Estados Unidos. Querendo ou não, acabou de mostrar ali força nesse último número que saiu, né? Saiu um número de 55, que foi um número acima do esperado, e eu ainda acredito nessa manutenção, ou seja, nessa continuidade de serviços forte ainda
dentro dos Estados Unidos, que é o que está sustentando bastante por lá. Agora, João, a gente começou esse nosso papo, inclusive, falando sobre o efeito, né, de preços de tarifas no setor industrial. O presidente Trump tem sempre defendido, né, que as tarifas são necessárias para poder reanimar a indústria, né? É o projeto dele de tornar a América grande novamente. Só que os dados têm mostrado justamente um efeito contrário, nesse curto prazo, pelo menos. Como que você avalia esse choque entre política e economia real? Pois é, essa questão ela vai muito além de opinião, né? A gente tem diversas críticas específicas que falam que imposto propriamente dito não seria a saída, né? Eu concordo que a parte de impostos não é muito a saída, né? A gente vê, inclusive, uma semelhança muito grande, né, do governo Trump com o nosso governo aqui dentro, trabalhando com essa questão de tarifas, né? O que é até um pouco engraçado de se comentar. Mas, realmente, quando a gente fala ali de tarifas, na minha opinião, no curto prazo, a gente acaba abafando um pouco mais a situação. E uma coisa que você comentou aqui também que é muito interessante é a questão de imprevisibilidade. O Trump ele não só coloca uma tarifa, como ele aumenta essa tarifa, ele tira essa tarifa, ele recoloca essa tarifa. Então, toda essa situação de que aonde vai ser negociado, como vai ser negociado, não tem nenhum tipo de previsibilidade. E eu acho que esse ponto específico tem piorado ainda mais os resultados, que foi justamente a pergunta que você fez. Então, eu acho que além do imposto atrapalhar, ainda tem o fato da imprevisibilidade que o Trump coloca, que piora ainda mais. Uhum. Bom, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, olhando um pouco para frente, João, depois que a gente teve, né, payroll, essa semana sendo retomada, apesar, né, desse vácuo ainda do apagão de dados da economia americana, agora com os PMIs sendo divulgados, olhando para frente, o que crucialmente deve ser acompanhado e qual dado deve ser acompanhado que pode significar uma virada de chave de se tornar realmente preocupante o cenário da economia americana a ponto da gente falar de uma desaceleração estrutural e não apenas passageira? Ótimo. Essa pergunta ela é maravilhosa, né? O Powell, em seus discursos, eu faço até a tradução simultânea dos discursos dele, e a gente vê que existe um medo dele de acontecer uma inflação que acelera muito forte e um emprego que caia muito forte. Então, se a gente estiver diante de um cenário desse, é meio desesperador, porque como ele tem que garantir o duplo mandado, ele não consegue aumentar e diminuir ao mesmo tempo para garantir os dois. Então, ele tem que sacrificar um perante o outro, o que ele não consegue fazer. Então, olhar principalmente payroll, olhar principalmente criação de vagas, questão de subsídio de desemprego, tudo isso é muito importante. Um dado curioso é que o Powell, quando questionado se não tivesse dados, o que ele olharia seria o livro bege. Então, o livro bege também pode nos dar pistas sobre a atividade econômica e como que vai o país no longo prazo. Um ponto final aqui também, que você comentou sobre tarifas, é que as tarifas também, para a gente ficar olhando essas falhas, né? No curto prazo, a gente tem uma indústria que pode perder insumos com itens mais caros, com a tarifa. A gente tem empresas que começam a realocar suas atividades. A gente tem uma pressão inflacionária mais alta. Então, quando a gente vê todas essas questões acontecendo, inflação, insumo ficando caro, indústria perdendo margem, empresas com margens mais pressionadas, caindo venda, seria também um cenário para a gente se desesperar em relação à atividade econômica norte-americana. Então, em resumo, a gente deve olhar payroll propriamente dito, número de criação de vagas de emprego e uma inflação que não acelera. Então, para que a gente consiga manter o duplo mandado. Um emprego que consegue tranquilamente criar vagas ou não retrair ainda mais. E do outro lado, essa inflação que não acelere, que são esses dados que eu comentei aqui, justamente vinculado à sua anterior pergunta aí para fazer um vínculo. Perfeito, ótimos pontos, excelentes análises. Muito obrigada, João Tonello, que é analista de investimentos da Nomos. Bem-vindo sempre por aqui, meu querido. Bom final de semana para você e até uma próxima. Obrigado você, até a próxima. Até mais.